Nos episódios anteriores de História Rápida, você viu como africanos foram capturados, levados para o Brasil e vendidos como escravos. Neste episódio, vamos entender os 5 tipos de escravidão mais comuns que aconteciam no Brasil colonial e imperial. Eu sou o professor Luiz Felipe e você está no... História Rápida. De uma maneira geral, podemos classificar a escravidão em 5 tipos. A forma mais comum de escravos no Brasil é o chamado escravo de campo. O escravo de campo era aquele que trabalhava em uma fazenda, plantando, colhendo e cuidando de animais. O escravo doméstico é o que trabalhava dentro das casas dos seus senhores. Faziam faxina, cozinhavam, lavavam louça, lavavam e passavam roupas. Entre os escravos domésticos, destacamos a chamada ama de leite. Quando o dono de uma fazenda que tinha muitos escravos era casado e a mulher dele tinha um bebê, algumas vezes ela escolhia uma escrava que também tinha um bebê que amamentava para ser a ama de leite. A ama de leite tinha que dar de mamar para o filho da sua senhora e saciar a fome do bebê antes de dar de mamar para o próprio filho. As mulheres que podiam faziam isso com as escravas porque não queriam ter trabalho e também achavam que dando de mamar estragariam o próprio corpo. Além de amamentar, a ama de leite trocava as fraldas, limpava o bebê, colocava ele para dormir. Ela e o seu filho podiam dormir no quarto do bebê, mas ela tinha que levantar todas as vezes que o bebê acordava chorando à noite. Ela ficava por conta dele, como se fosse a própria mãe. Quando a criança começava a comer alimentos sólidos, era ela quem dava a papinha e continuava cuidando. Ela cuidava do filho dela e do filho dos patrões ao mesmo tempo. Os dois cresciam como se fossem irmãos, e o bebê desenvolvia carinho pela ama de leite como se fosse a própria mãe dele. Com o tempo, esse bebê cresce, e quando seu pai morre, ele toma o seu lugar como o dono da fazenda e dos escravos. Se a sua antiga ama de leite ainda estivesse viva, ele podia dar a ela trabalhos mais leves ou até libertá-la da escravidão. E aquele escravo que cresceu como um irmão para ele também pode receber tratamento diferenciado. Então, quando alguém imagina que todos os donos de escravos eram ruins e tratavam mal seus escravos, essa ideia está errada. Nem todos os donos de escravos eram assim, e nem todos os escravos eram tão maltratados. As pessoas são muito complexas e diferentes. Hoje em dia, todos os patrões tratam seus empregados com grosseria? Nem todos. Alguns trabalham juntos por muitos anos e se sentem como se fosse parte da família. Da mesma forma, era a escravidão. Nem todos os senhores de escravos eram ruins. A maioria talvez fosse. O terceiro tipo de escravidão mais comum no Brasil era o escravo urbano. Era quando uma pessoa que morava na cidade comprava um escravo. Por exemplo, o dono de uma loja que precisava de ajuda nos seus negócios. Ele ensinava a profissão ao escravo, que poderia atender os clientes, buscar e levar encomendas pesadas e preparar produtos. Mestres de obra compravam escravos para serem seus ajudantes em construções. Donos de portos compravam escravos para carregar e descarregar as mercadorias dos navios. O pior tipo de escravidão era o escravo de Minas. Ele trabalhava nas minas de ouro e diamante que foram descobertas no Brasil do século XVIII. Passava o dia inteiro quebrando pedras em busca de minerais valiosos que tinham que entregar para os seus donos. Esse trabalho é muito cansativo. Quanto mais funda é a mina, menos oxigênio entra. E o escravo está ali, fazendo um trabalho pesado, com calor de tanta atividade, suando, com sede, e a iluminação totalmente vinda do fogo, que também consome oxigênio e produz gás carbônico. Era tão cansativo quanto jogar futebol o dia inteiro usando uma máscara. Quando ele bate nas pedras com a picareta, sobe muita poeira, que pode deixar o trabalhador doente. Muitas vezes, esses escravos mineradores desmaiavam no meio do serviço por falta de ar. Quando isso acontecia, se ele não morresse batendo a cabeça, seu corpo tinha que ser arrastado para fora da mina para que voltasse a respirar. Um minerador que desmaiasse e estivesse sozinho
acabava morrendo. Havia ainda o risco de quebrarem pedras que estavam sustentando o teto e acontecer um desabamento, matando todo mundo. Se nada disso acontecesse, depois de 3 anos de trabalho, em média, o escravo minerador morria por causa das doenças causadas por essas condições de trabalho. O menos pior tipo de escravidão era o escravo de ganho. Mas, para falar sobre o escravo de ganho, eu vou precisar de um outro episódio. É um tipo muito diferente de escravos. E esses foram os 5 tipos de escravidão mais comuns no Brasil. É claro que boa parte dos escravizados não se conformavam em passar a vida inteira sendo escravos e vão demonstrar resistência contra a escravidão. Como isso acontecia e como eles eram controlados é o tema de um próximo episódio do História Rápida. Se você gostou, curta e inscreva-se no nosso canal. E ative as notificações para ficar sabendo quando saírem novos episódios. O canal História Rápida está no YouTube e em agregadores de podcasts como Anchor, Google Podcasts e Spotify. No YouTube temos muitos outros vídeos sobre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha que você vai gostar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!